Muito bem, estamos aqui então, mais uma vez, com mais um Conjectura. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de número 17, onde nós vamos repercutir o nosso encontro interior da live de segunda-feira, que contou com a presença do filósofo, bioeticista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Dr. Darley Dallagnol, onde nós conversamos sobre as questões bioéticas relacionadas à Covid-19. E hoje, como sempre, eu estou aqui muito bem acompanhado com o meu amigo e companheiro, Wayne César. Olá, Wayne, como vai? Oi, Danilo. Bom dia a você que nos acompanha, que vai chegando ao nosso Conjectura de hoje. O Conjectura de quinta, né, que tem essa finalidade de refletir, né, sobre o Conjectura de segunda, em que a gente pôde tratar de uma questão muito difícil, muito delicada, né, que é a questão da bioética relativa ao Covid, como o Danilo acabou de mencionar, especialmente, né, de uma maneira assim mais pontual, inclusive, né, desse dilema ético aí entre a escolha de UTI, né, para quem vai, para quem não vai, para quem deve ir do ponto de vista ético, para quem não. Acho que é um pouco repercutir essa situação, né, trágica que a gente está vivendo, desde o ponto de vista da reflexão ética, especialmente bioética. Então, seja bem-vindo, como sempre, seja bem-vinda. Compartilhe o nosso Conjectura. É muito importante que no momento do nosso programa você compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas e assim a gente consiga difundir o conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho aqui para vocês. Exatamente. Hoje, em especial, nós estamos gravando, né, fazendo um formato um pouco diferente do convencional, você que nos acompanha já sabe. Nós usualmente fazemos as lives, todas as segundas e quintas-feiras, na nossa página do Facebook. Mas, excepcionalmente, essa semana, um pouco em virtude do feriado, um pouco também em virtude de uma experimentação que eu e o professor Wayne estamos conduzindo aqui com o Conjectura. Então, nós estamos gravando esse programa no dia anterior, mas vamos deixá-lo disponibilizado na nossa página no horário convencional, que é às 11 horas da manhã de quinta-feira. E você sabe, você pode nos acompanhar também nas outras redes sociais, estamos lá também no YouTube, onde as nossas lives, nossos programas são disponibilizados por lá. E também pedimos para você nos acompanhar no nosso Instagram, que é uma rede social por onde a gente também faz as divulgações dos programas, a divulgação das sugestões culturais dos nossos convidados. E para você que gosta de podcast, você pode também nos ouvir através da plataforma do Spotify. O link para todas essas redes sociais você encontra na descrição desse programa. Pois bem, Wayne, então acho que a gente pode já entrar na questão, ou você teria algum outro recado para dar antes do debate? Não, acho que a gente pode entrar, né, Danilo? O professor Darley Dallagnol trouxe dados, trouxe informações e reflexões bastante importantes, e eu vou insistir nisso, e bastante difíceis de serem feitas, né? Justamente em função da situação, da pandemia e de certas decisões éticas que precisam ser tomadas, né? Uhum. E aí ele, junto a um grupo que tem, inclusive, como ele mesmo nos informou, né, é um grupo que tem tido certo destaque, inclusive internacional, do ponto de vista de produção, de reflexão a respeito da bioética, né? Nós mesmos disponibilizamos, né, Danilo, o artigo em que esse grupo defende ou propõe, né, uma série de assim, alternativas para a decisão ética, né, relativo aos usos da UTI. E eu te perguntaria, né, quer dizer, o que então da reflexão do professor Darley Dallagnol você destacaria do ponto de vista da nossa reflexão filosófica aqui mais ampla de quinta-feira? Sim, sim.
Tem vários pontos, né, Wayne, que a gente pode retomar. O professor Darley ele fez uma exposição bastante ampla. É claro que nós acabamos, né, na nossa discussão ali, nos atentamos a duas questões mais específicas ligadas a esse problema da pandemia. Um desses problemas você já mencionou muito bem, que é essa questão de alocação de recursos, né, alocação de bens escassos nesse período extraordinário que nós estamos vivendo. E esses recursos vão, por exemplo, desde leitos de UTI, respiradores, até mesmo a gente poderia pensar em alocação de profissionais da saúde, e também, vamos dizer assim, a demanda pelos serviços prestados por eles, nesse momento, é altíssima, né? Claro que tem a própria infraestrutura física, né, Danilo? Eu lembro de você ter comentado a questão dos hospitais de campanha, né? O quanto são pertinentes ou não. Que muitos vêm sendo construídos, né, pelos estados. Salvo engano, o governo federal inaugurou, ou está prestes a inaugurar, não sei, o hospital de campanha com verba federal agora, né? Mas enfim, então teve essa questão que nós discutimos, e tem uma outra questão bioética bastante relevante, que daí estaria relacionada ao uso ou à prescrição de fármacos off-label, que seriam fármacos ainda não testados para o tratamento da doença em questão, que é a doença causada pelo coronavírus, né, a Covid-19, e os fármacos são, no caso do Brasil, cloroquina e hidroxicloroquina. Então, são muitas questões relacionadas. Eu acho que a gente pode iniciar a discussão por uma e depois passar para outra, porque como cada uma tem suas peculiaridades, a gente pode tratar delas assim com mais atenção. Eu só retomaria antes um aspecto, né, que eu acho que é bastante pertinente de ser mencionado, que diz respeito à área de investigação, de pesquisa do professor Darley, que como é uma área rica do ponto de vista da produção, isso você também já destacou, e também do ponto de vista da interdisciplinaridade. O professor Darley ele tem atuado mais em questões de ética aplicada, em questões de bioética, e esse campo da bioética, se você nos acompanhou na segunda-feira, você vai se lembrar, você que nos assiste, que ele já começa mencionando que é um campo que é essencialmente interdisciplinar, inclui profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais das ciências sociais e, claro, profissionais da filosofia, em especial profissionais da ética. O próprio grupo desses 4 bioeticistas que se reuniram agora para investigar as questões bioéticas relacionadas à Covid-19, do qual o professor Darley faz parte, mas também outros professores, como o professor Marco Azevedo, o professor Alcino Bonella, que foi professor do N no mestrado, e também o Marcelo Araújo, contam com um médico, salvo engano, o Marco Azevedo, ele eu só vou confirmar a informação aqui, mas salvo engano ele é médico, e atua como médico, inclusive na linha de frente do combate ao coronavírus. É exatamente esse mesmo, o Marco Azevedo. Então, destacaria essa questão interdisciplinar e como ela é voltada realmente para questões práticas, né? A ética ela tem essa intenção de discutir acerca da moralidade ou daquilo que é certo e que é errado. Portanto, ela vai discutir, via de regra, questões de valores, mas ela não discute questões de valores assim como propõe a religião, né? E também não segue as suas pesquisas, né, suas investigações, ao modo das ciências humanas, que seguem, vamos dizer assim, uma investigação a partir dos fatos ou dos fenômenos. A ética ela tem essa peculiaridade, então, e uma série de questões morais seriam pertinentes à bioética, especialmente se a gente fizer uma análise etimológica. O bios ele vem de vida, então a bioética seria uma parte da ética aplicada que lidaria com as questões ligadas à vida. Então, por exemplo, quando nós discutimos a ética ou a moralidade, por exemplo, de uma interrupção de gestação, isso foi mencionado pelo professor Darley,
ou a moralidade de práticas como, por exemplo, a eutanásia, a ortotanásia, ou outras práticas que também envolvem a vida, seja humana, seja de animais não humanos, ou a vida em geral, como, por exemplo, a eugenia, né, que seria a manipulação genética para melhoramentos. Também tem outras práticas que seriam abrangidas por essas investigações da bioética, que são, por exemplo, as práticas de melhoramento cognitivo através de fármacos, por exemplo, ou outras questões, melhoramento de desempenho através de uso de fármacos. Isso é correto, isso é certo? Então, é um campo de investigação bastante interessante e bastante amplo, que não se reduz, é importante frisar, isso também foi frisado pelo professor Darley, não se reduz necessariamente às ciências da saúde. E também, outro ponto é que ela se destaca de outras éticas aplicadas. Nós podemos pensar uma ética aplicada, por exemplo, ao trabalho, né? Ou uma ética aplicada, sei lá, a pesquisa, embora a gente vá ver aqui que a bioética, ela tem implicações bastante importantes na pesquisa científica, especialmente na pesquisa científica que envolve questões de saúde. Pois bem, então voltando, né, aquelas duas grandes questões que nós discutimos no programa anterior, fiz só essa breve introdução, porque acho que é importante pontuar, né, assim, qual que é a temática do programa, de onde nós partimos. Então, esses dois problemas, o primeiro deles seria esse problema de alocação de recursos que são recursos escassos. Uma coisa que eu teria pontuar, Wayne, sobre isso é que é o seguinte: a questão da escassez dos recursos, ele é um problema que está na origem de toda a ética e de toda a questão ética e de toda a questão de justiça distributiva. É uma coisa, na verdade, até intuitiva, se a gente parar para refletir, porque pense o seguinte: se nós temos um estoque de recursos, quaisquer que sejam eles, ilimitado, então, qualquer que seja a demanda por esses recursos, desde que seja uma demanda limitada, o estoque vai ser suficiente para suprir essa demanda. É um raciocínio bastante simples, na verdade. Mas quando, por outro lado, nós temos um estoque de recursos limitado, finito, e uma demanda por esses recursos que é maior do que o que esse estoque pode oferecer, então nós temos conflito. Porque daí alguém vai ficar sem aquilo que supostamente quer. Né? Alguém não vai ter a sua demanda suprida, e daí entra a ética e entra as teorias da justiça para tentar oferecer critérios, ou para tentar oferecer, vamos dizer assim, princípios para nortear, então, a alocação ou a distribuição desses recursos. O que a gente discutiu ali, em especial, naquele programa, foi uma espécie de uma tentativa de priorização de pacientes para acesso a esses recursos que são escassos. Os recursos em questão são leitos de UTI, respiradores, o acesso aos serviços de saúde de um modo geral. Esses recursos, eles são escassos, eles são finitos, e a tendência, especialmente agora, em períodos de pandemia, é que a demanda por eles aumente muito. Isso é de conhecimento comum. Né? Então, como que nós poderíamos priorizar esses pacientes? É uma questão delicada, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas que estão fragilizadas por uma doença, e não, infelizmente não teríamos condição de atender todas. Então, quem o sistema de saúde deve atender? Quem deve ser escolhido para ter acesso a esses recursos? E aí uma série de critérios de ordem ética são mencionados, né, são trazidos para o debate para tentar oferecer uma resposta a isso. Nós podemos pensar, por exemplo, 3 critérios diferentes. Um critério
seria a fila através de ordem de chegada. Até foi mencionado no programa a possibilidade de uma fila nacional, né, para tratamento da Covid-19. Um outro critério seria um critério de aleatoriedade, de sorteio. E um terceiro critério, que é o critério que é defendido pelo professor Darley e pelos seus colegas, por esse grupo de 4 bioeticistas, é o critério de dar prioridade àqueles pacientes que têm a maior probabilidade de se recuperar, de se curarem da doença com o tratamento que é oferecido. Tá? Esse critério ele já assim, está em conformidade com uma resolução vigente do Conselho Federal de Medicina, tá? já prescreve isso, que é preciso, na ocupação das UTIs, dar prioridade àqueles pacientes com maior probabilidade de cura, mas aí entram as questões específicas, né, da pandemia. É importante a gente, assim, uma vez que é uma questão extraordinária, então é preciso que a gente entre em algumas minúcias. E eles se utilizam de um critério que já é conhecido também na comunidade médica, que é o critério SOFA, que é um critério que vai analisar as falhas dos subsistemas do nosso organismo. Então, o professor Darley mencionou, eu retomo aqui, para a gente poder discutir. Esse critério SOFA, ele identifica que são 6 subsistemas, dentre os quais respiratório, circulatório, neurológico, etc. E atribui a esse sistema uma nota de falha que vai de 0 a 4. O 0 seria em perfeito funcionamento, o 4 seria, vamos dizer assim, na iminência da falha desse sistema. Né? Então, quanto menor for essa nota, maior seria a probabilidade da pessoa se recuperar. Então, a partir desse critério, eles sugerem, inclusive isso está mencionado no artigo deles que foi publicado na Ilustríssima da Folha de São Paulo. E só fazendo um parênteses aqui, tanto esse artigo da Ilustríssima da Folha de São Paulo, quanto o artigo publicado, que a gente consegue encontrar no ResearchGate, que fala da questão da cloroquina, vão estar disponíveis para download aqui também nos links da descrição dessa live. É muito importante que vocês leiam esses artigos, eles tratam dessas questões que nós estamos tratando aqui de maneira mais minuciosa, mais atenta, né, mais rigorosa por se tratarem de artigos, e inclusive vai de acordo também com as recomendações do professor Darley no último programa, que insistiu tanto na importância da leitura, né, inclusive recomendou para nós um livro, né? Enfim, então só mencionando isso. Daí eles utilizam desse critério e então a resposta, né, que eles teriam para dar, então, é que teria que se priorizar para ter acesso aos leitos de UTI, etc., tratamento, aqueles pacientes que teriam o menor índice SOFA, ou seja, aqueles pacientes que teriam a maior probabilidade de recuperação, com a abertura, claro, para algumas exceções, como é o caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão mais expostas, que são as pessoas que atuam diretamente no combate à pandemia e que, portanto, mereceriam, por essa exposição e pelo seu serviço, assim, uma espécie de prioridade, né, um tratamento especial. Isso foi, claro, a sugestão deles, e que é uma sugestão em aberta, inclusive eles mencionam isso no artigo da Folha de São Paulo, o professor Darley também mencionou no último programa, que é a contribuição que os bioeticistas conseguem oferecer para o debate público. Quer dizer, é uma questão que está em aberta, mas é uma questão que é extremamente relevante, porque, afinal de contas, o ideal seria que todos tivessem acesso, mas esse mundo ideal não acontece nem nos países onde o sistema de saúde é de maior qualidade, de maior abrangência, quiçá num país como o nosso, onde a gente conhece as falhas do nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado. Aí, esse seria o primeiro ponto. Não sei se quer pontuar algo já sobre isso, ou se a gente pode já passar para o segundo, Wayne. Não, talvez a gente possa discutir um pouco mais esse ponto antes de passar, pode ser? Claro.
Não, eu só destacaria, assim, acho que o caminho que você fez aí, né, Danilo? Primeiro, chamar a atenção para essa ideia da ética aplicada e da bioética a partir dessa noção de uma ética aplicada, e que o professor Darley também chamou bastante atenção para isso, eu achei bem didático, né? De pensar no quadro atual do seguinte modo. Primeira coisa, não é o tipo de decisão que qualquer um de nós gostaria de tomar. Né? Primeira Sim. coisa. Né? Então, eu acho que, por exemplo, né, o caso de ter que escolher ou classificar, né, de algum modo, quem vai ou quem não vai, né, para uma UTI. Então, ninguém gostaria de ter que tomar essa decisão em nenhuma circunstância. Perfeito. Mas a contribuição da ética aplicada vem justamente nesse sentido de apontar que, em circunstâncias em que isto é simplesmente necessário, então é muito importante ter uma reflexão ética, bioética, para balizar essa decisão. Ponto. Não é? Então, eu ligaria muito essa noção de ética aplicada à figura do que os ingleses chamam de teoria da decisão, né? Uhum. Quer dizer, você precisa tomar uma decisão, né? Você não escolheu ter que tomar essa decisão, mas você precisa tomar uma decisão. Em geral, em casos limites, né? Em casos extraordinários como este da pandemia, né? Eu até lembrava ao professor Darley, né, que quando você faz uma aula como essa, que o professor Darley ministra, ou que o professor Alcino ministra, você sempre, e você, né, Danilo, também como pesquisa o campo da política e da ética, vai saber. Todas essas reflexões na sala de aula, elas são sempre referidas a título de exemplos e de hipóteses, né? Então, hipoteticamente, se tivermos uma situação X, né? Tá aí tem uma série de, inclusive, quebras-cabeças mentais, né, para amparar essa decisão ética e tal. Então, dificilmente a gente imagina, né, ou imaginou que uma pandemia como essa viria e tornaria tão necessária e tão útil, né, do ponto de vista prático, né, logo as ciências humanas, a filosofia e a ética, né, acusadas de serem tão inúteis. Então, a gente nunca imaginou que uma decisão desse tipo, né, uma produção de conhecimento desse tipo que o professor Darley e o grupo produz seria tão útil e tão necessário, né, nos dias de hoje em função da pandemia. Então, seria o primeiro destaque, né, de dizer que essa reflexão da ética e da bioética, isso me chamou muita atenção, né, eles auxiliam numa decisão ética, né, numa tomada de decisão ética. Eu destacaria esse primeiro ponto. E o segundo é mais especulativo, Danilo. Sim. E é o seguinte, é muito simples, né? A gente pode imaginar da seguinte maneira. Neste caso em que nós estamos passando, né, da pandemia, em que decisões precisam ser tomadas, e vejam, decisões estão sendo tomadas. A cada dia decisões estão sendo tomadas, né? E a natureza dessas decisões é determinante para o sucesso ou o fracasso, né, do nosso desempenho durante a pandemia. Então, não há dúvida nenhuma de que justamente a tragédia que nós vivemos hoje e que tudo indica de se agravar são frutos de decisões tomadas. Ponto. E se a gente, aí eu disse, né, uma questão mais especulativa, é a seguinte, num momento tão trágico como esse, o que deveria ser feito é, então, a gente deveria se amparar das melhores decisões disponíveis para poder, então, né, encaminhar qualquer ação. Então, mesmo nesse caso específico, né, da escolha de UTI ou né, você tem insistido, como é que a gente vai decidir em função da escassez de recursos, né? Uhum. Ora, mesmo nesse caso, em tantos outros, mas nesse caso, quer dizer, o que nós deveríamos ter era quais são as melhores decisões possíveis, né? Sim. E aí eu acho que o grupo, ou o trabalho do professor Darley, vem nesse sentido, né? Veja, não é a melhor decisão absoluta.
é a melhor decisão possível. Né? E aí, francamente, eu fiquei assim, bastante, né, inclusive, emocionado, no sentido de dizer assim, o trabalho que eles fazem é um trabalho muito bonito, porque justamente um trabalho de pesquisa, né, você chamou a atenção, claro, interdisciplinar, mas um trabalho de pesquisa feito em universidade pública, muito desse trabalho embasado nas ciências humanas, na filosofia, na teoria ética, e é um trabalho que, então, né, a partir deles, né, entrou em contato com a opinião pública e estão lá, né, as sugestões dadas à reflexão para que possam ser tomadas. Né? Então, isso para mim é um exemplo assim, um exemplo fascinante, né, do que as ciências humanas podem fazer e como elas podem fazer. Né? Então, acho que o trabalho do professor Darley, a reflexão que ele trouxe, né, simboliza muito isso nesse momento, né? Dizer que também neste momento, imagine você, uma decisão ética, bem orientada, né, bem pensada, né, pode não, com certeza, causa impacto, né, no desempenho de sucesso ou de fracasso que a gente vai ter diante dessa pandemia. Sem sombra de dúvidas. E também a percepção que as próprias pessoas passam a ter de si mesmas, de que as suas vidas valem a pena, de que as suas vidas são efetivamente respeitadas. Acho que essa é também uma das preocupações que está por, vamos dizer assim, por de trás dessa sugestão, né, desse critério para a priorização dos pacientes, daqueles que têm maior probabilidade de recuperação, porque, na verdade, o grande critério que está por detrás disso, o critério moral, é de que deve ser feita aquelas escolhas que vão levar ao resultado ótimo, e esse resultado ótimo seria salvar o maior número de vidas. Esse é a solução, vamos dizer assim, esse é o critério ético que está por detrás. Como você disse, ela é, vamos dizer assim, a priorização, ela é o melhor dos cenários possíveis, porque o melhor cenário em absoluto seria tratar todo mundo a partir da necessidade de cada um. Infelizmente, isso não é possível porque os recursos são escassos. Então, para atingir esse critério, que é um critério moral, poderia ser outro critério, né? Esse critério moral que eles assumiram, que é o salvar o maior número de vidas. Poderia ser um outro critério moral. Poderia ser um critério, por exemplo, ao invés de salvar o maior número de vidas, de atender o maior número de pacientes. Oferecer cuidado ao maior número de pacientes. Possivelmente isso levaria a um outro resultado. Né? A gente também, aliás, até possivelmente, né, é possível especular que ele levaria a um número de mortes maior do que esse outro critério. E uma vez que a vida ela tem um valor dentro das reflexões, ela é a vida em comparação com o mero cuidado. Claro que aqueles pacientes que não estão em direto cuidado médico, eles têm outro tipo de cuidado, outro tipo de atenção, né? Monitoramento, inclusive tem casos, né, de certos municípios do Paraná que, se você se desloca para outro município do Paraná, mas eu tenho certeza que de outros estados também, se você se desloca da cidade onde você reside e retorna, há um esforço da prefeitura para saber qual é o seu estado de saúde, se você apresenta sintomas, etc. Então, todo esse acompanhamento que é feito é uma espécie de cuidado, mas não envolve a alocação dos recursos que são os recursos que são mais escassos no momento, que são os leitos de UTI, etc. Então, enfim, só quis deixar isso claro, porque a grande questão é qual o critério moral que subjaz? O critério moral que subjaz é salvar o maior número de vidas. Não dar atenção, não necessariamente dar atenção ao maior número de pessoas. Para salvar o maior número de vidas, tendo os recursos escassos como temos, o ideal é, então, que se priorize aqueles cuja vida tem maior probabilidade de ser salva. Claro que há as exceções, né, da questão que foi mencionado do vamos dizer assim, profissional de saúde. Dos profissionais de saúde. O professor Darley também mencionou talvez a possibilidade de se priorizar as gestantes, pelo fato de serem 2 vidas em questão. Né? Enfim, mas eu realmente, Wayne, também compactuo da sua, vamos dizer assim, do seu sentimento, porque as ciências humanas, elas em geral,
são taxadas de, vamos dizer assim, de inúteis, né, de descartáveis, Sim. até que o momento, vamos dizer assim, faz saltar aos olhos de todos a relevância e a importância daquele estudo, né? É o caso agora, né? Uma pesquisa que é realizada dentro da universidade, por profissionais que já são pesquisadores do ramo há muito tempo, e, né, e agora com essa notoriedade, né, com essa importância, e isso acontece também com todas as outras áreas do conhecimento. A gente vem acompanhando aí o descaso que tem sido dado à ciência de um modo geral, à universidade pública de um modo Sim. geral, e agora, repentinamente, com essa questão da pandemia, nós conseguimos também enxergar a importância do cientista, né, do biólogo, do infectologista, do virologista, daquele profissional que fabrica ou que consegue, né, fazer a pesquisa para produzir um novo respirador para o pessoal da área da tecnologia, portanto, da tecnologia ligada à saúde, e vários outros, né? A gente poderia elencar um número imenso aqui, mas é claro que a gente enfoca também sempre essa questão das ciências humanas, porque as pessoas não enxergam o resultado imediato, né? E agora, quando vem a pandemia, certas contribuições que são dadas pelos filósofos, pelos sociólogos, né? Cientistas políticos, historiadores, elas saltam aos olhos assim como uma relevância inegável, né? É inegável a importância dos resultados, das contribuições dessas pesquisas. Acho que podemos passar, Exato. então. Podemos. No fim das contas, essa discussão da importância, né, de determinada área de conhecimento, ela em si mesma é completamente inócua, né? Porque o que a gente percebe é isso, né? Toda área de saber é simplesmente importante porque é uma área de saber, ponto, Perfeito. né? Uhum. Então, a dimensão dessa discussão é basicamente política mesmo, né? E aí, reforçando o que você disse, né? Então, quando tem um trabalho, uma experiência de trabalho como esse do professor Darley e do seu grupo, a gente pega como exemplo de caso, né? Olha, é um caso em que aparece de maneira clara, né, como é decisiva, por exemplo, né, não exclusivamente, mas, por exemplo, a contribuição aí dos bioeticistas, né, Sim, para o enfrentamento da pandemia. sem dúvida, é isso mesmo. Teve o segundo caso, né, a segunda questão, por assim dizer, Uhum. que diz respeito, então, à prescrição de medicamentos off-label. O que seria a prescrição de um medicamento off-label? Então, o medicamento, ele tem uma bula, né? Você quando vai à farmácia lá tomar o seu dipirona, você consegue, né, ver a bula ali, as indicações, né, ou para que aquele, como que atua aquele medicamento, para que ele é indicado, enfim. E a prescrição off-label seria, então, essa prática de então, dar a um paciente, né, prescrever a um paciente um fármaco para o tratamento de uma patologia, de uma doença, para a qual aquele fármaco não havia sido previamente estudado, né, ou pelo menos previamente não havia sido prescrito para aquela doença em específico. O caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, são casos peculiares porque elas já são drogas conhecidas, né? Já tem aí, acho que mais de 70 anos que elas foram sintetizadas, já estão no mercado e já são utilizadas para tratamento de malária, para tratamento de lúpus, inclusive os seus efeitos colaterais no sistema circulatório, coração, no fígado e outros órgãos, já é também bastante documentado e conhecido. Então, essa prescrição off-label seria, então, a utilização da hidroxicloroquina ou da cloroquina para o tratamento de uma doença que não é a doença especificada na bula, que no caso é a Covid-19. Né? E o professor Darley iniciou a sua exposição desse tópico com uma frase bastante importante, em que inclusive eu faço questão de repeti-la aqui, que é a importância, a necessidade de se despolitizar a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. E essa questão da despolitização, acho que vem acompanhada dessa exaltação dos ânimos políticos que nós temos vivido, especialmente aqui no Brasil, onde supostamente se você
tem esperança de que a cloroquina atinja resultados positivos para o tratamento da Covid, você estaria alinhado a um grupo, ao presidente Jair Bolsonaro, enfim. E se você não tem essa crença, você estaria aliado à oposição. Não é exatamente isso, a questão não é política, a questão é uma questão de ordem prática, de ordem científica, e é preciso, então, entender a questão exclusivamente sobre esse viés. Não adianta fazer torcida e fazer, né, votar pela cloroquina ou não votar pela cloroquina, não é um ponto, né? O ponto é a gente entender essa droga, entender qual que é o seu mecanismo de funcionamento e entender quais são, vamos dizer assim, as questões de ordem científica e de ordem ética que estão subjacentes ao seu uso ou não. Inclusive, isso também é mencionado no artigo, né? Aliás, é bastante tratado assim com mais minúcias. Eu remonto aqueles que tiverem interesse de aprofundar o conhecimento sobre essas questões a ler esses 2 artigos, sobre a cloroquina em especial, o segundo. E esses artigos ele traz, né, assim, as pesquisas que foram publicadas ali de mês de março, abril, umas pesquisas foram publicadas na França, que já apontavam para uma possível eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Tá? Só que esses estudos, depois ficou-se mostrado que eles sofriam de graves defeitos metodológicos. Eles eram estudos que eram realizados apenas in vitro, ou seja, bom, eu não sou cientista natural aqui, não sou biólogo nem nada, mas acredito que o modo seja aproximadamente o seguinte, né? Você isola ali o vírus em uma determinada... Ela faz a cultura do vírus e isola, e aí você vem com o instrumento e inocula essa substância, no caso cloroquina, hidroxicloroquina, nesse vírus, então para entender como que o vírus vai interagir, né? Não sei se o termo correto seria inocular ou se despeja ali no meio onde o vírus está já disseminado. A questão é que é realizada né, um experimento laboratorial em circunstâncias bastante específicas, e nessas circunstâncias o que a gente observa é que os resultados eles sempre tendem a ser promissores. Né? Claro que a ideia é que assim, bom, se uma coisa não serve no in vitro, é bastante provável que ela não vá servir em vivo, né? Mas se ela serve in vitro, então isso pode ser um indicativo de que haja uma relação ali de causalidade, né, da presença da substância e da morte do vírus, né, da destruição do vírus, enfim. Ou pelo menos um outro mecanismo de ação que impeça a célula de absorver o vírus, enfim. Então, esses estudos eles eram positivos, mas eles eram, esses estudos que foram divulgados, né, positivamente, né, em respeito à cloroquina, mas eles eram estudos apenas in vitro. O que ficou demonstrado posteriormente, e que inclusive vem sendo testado até hoje, é que, na verdade, quando você passa para estudos, seja com animais não humanos, mas especialmente no caso da Covid, com seres humanos em especial, é que se percebe que, na verdade, essa eficácia ela é muito baixa ou praticamente nula. Tá? Os estudos, assim, com padrão ouro, com outro termo que o professor Darley utilizou, eles deveriam ser realizados de maneira bastante rigorosa. Em primeiro lugar, com um grupo de amostragem bastante amplo, o que também não é uma coisa fácil de se fazer, haja vista que muitos hospitais têm capacidade reduzida, e é difícil você conduzir pesquisas com grupos muito grandes, né? Porque no caso da Covid, você pode pegar um grupo de pessoas que acabou de contrair a doença, outro grupo de pessoas que está com a doença já há uma semana, um terceiro grupo que já está nos estágios, vamos dizer assim, finais da doença, 2, 3 semanas, e cada grupo pode manifestar sintomas diferentes, ter o sistema imunológico já trabalhando de formas distintas. Então, tem uma série de problemas, mas o ideal é que você tenha grupos aproximadamente das mesmas fases, mas, por outro lado, esses grupos eles têm que ser absolutamente randomizados. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, você não pode ter em um grupo, o grupo que recebe o medicamento só de jovens e o grupo que recebe o placebo
só de idosos, ou vice-versa, né? Só o grupo que recebe medicamento só de idosos. Por quê? Porque isso pode ser um fator determinante na cura ou não, na recuperação ou não, e outros fatores, como, por exemplo, doenças pré-existentes, cardiopatias, doenças no fígado, doenças respiratórias, até mesmo sexo, gênero, idade. É importante que isso seja o máximo randomizado possível, porque daí o único padrão que permanece é justamente a presença da doença, a Covid-19, naquele estágio definido. Estágio final, estágio inicial e assim por diante. Então, o ideal é que seja um grupo amostrado, 2 grupos, na verdade, né, bastante randomizados, igualmente randomizados, podemos assim dizer. Para um grupo, você oferece, então, a substância que você está testando, no caso a cloroquina, a hidroxicloroquina. Para o outro grupo, você oferece um placebo. Esse tipo de método de pesquisa, ele é aplicado, na verdade, em todas as ciências naturais. Você pode fazer isso, sei lá, se você quer pensar uma dieta para emagrecimento. Então, você coloca um grupo com uma dieta X, o outro grupo com a dieta Y, né? Com também essas randomizações, etc. Enfim, isso, e também pode ser mais de dois grupos, podem ser 3 grupos, e até mais do que isso. Então, é uma série de cuidados, e o que se percebe é que os estudos que vêm sendo conduzidos com esse cuidado metodológico, essa precisão metodológica, eles não são estudos promissores, no sentido de apontar como uma causa da cura da Covid-19, ou, em outras palavras, no sentido de mostrar que pode ser um fármaco eficiente no tratamento dessa doença, a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Pelo contrário, né, esses estudos eles mostram que para pacientes que já têm cardiopatias, problemas respiratórios, a presença desses medicamentos no organismo pode agravar esses quadros pré-existentes, inclusive piorando o quadro clínico dos pacientes e até podendo conduzir eles à morte. E aí entra, assim, as questões éticas, elas são muitas, né? Mas o grande ponto, então, é que seria... Bom, nós estamos numa circunstância extraordinária, como eu já disse, né? Podemos até dizer, sobre outros termos, desesperadora, porque estamos todos extremamente ansiosos, desesperados por um fármaco que seja capaz de aniquilar essa doença, né? De servir ao seu tratamento. E é mobilizada essa substância, por quaisquer razões que sejam, para o seu tratamento, mas é uma substância que se mostra, no mínimo, ineficaz. Então, isso no mínimo. E, em outros casos, uma substância que se mostra mais nociva do que positiva, o que, inclusive, contrariaria, né, iria contra o juramento de Hipócrates, que é o juramento que os profissionais da saúde fazem quando se formam, que é apenas se utilizar dos meios que vão causar mais bem. E no caso da hidroxicloroquina, ela poderia causar mais mal do que bem. Não, o que me chama muita atenção nessa discussão, assim, é simples e é complicado, né? É simples por quê? Porque, assim, há evidências, e boas evidências, de que a cloroquina faz mal quando é utilizada fora, né, da doença para a qual ela está estabelecida. Há evidências de que ela faz mal. E não há evidências de que ela faz bem para o uso da Covid. Pronto. Você não precisa mais levar a discussão adiante. Quer dizer, é simples desse ponto de vista, né? Você tem evidências de que ela faz mal se usada fora da doença para a qual ela foi criada, e você não tem evidências de que ela faz bem para tratar a Covid-19. Isso bastaria para, de partida, a gente já recusar. Né? Agora, esse é o ponto, né? Por que essa celeuma toda em torno da cloroquina?
Por causa de um absurdo que não é científico, que não é médico, né? Por causa de um absurdo político. Por causa de um absurdo político. Toda a celeuma em torno da cloroquina é em razão de um absurdo político, né, sustentado por esses líderes internacionais populistas aí que nós temos. Então, a questão é eminentemente política. É isso, nesse sentido que eu dizia, eu entendo perfeitamente quando o professor da lei diz, olha, a gente precisa, né, tirar esse fla-flu da discussão, sem dúvida nenhuma, quer dizer, foi muito interessante, né? Ele trouxe essa reflexão que você produziu tão bem, Danilo, né? Promissor ou não é promissor numa etapa, não vai, né, em outra etapa mudar. Então, tem todo um processo, né, um processo científico, é um processo que leva tempo, é um processo complexo, não é? Então, bom, trazer tudo isso é claro que ilumina a questão. Não, o que eu estou dizendo é que nessa discussão toda a respeito da cloroquina, não é possível, eu entendo perfeitamente, né, a via argumentativa que o professor Darley trouxe, claro, né, como eu disse, de chamar atenção para o processo complexo que é o processo da ciência, né, você fez isso agora, há etapas que precisam ser rigorosamente seguidas, né, essas etapas levam tempo, né, é claro que é compreensível a nossa ansiedade, né, quem que não quer a cura para o Covid? Quem que não desejaria, né, que um remédio já existente pudesse funcionar? Todos nós. Né? Agora, o mundo não está aí, o Covid não está aí para o que a gente quer e para os nossos desejos. Né? Então, por isso, a gente então deve se orientar da maneira mais razoável, mais científica possível. Aí eu dizia, né? Então eu entendo perfeitamente essa via, acho que o professor Darley foi muito feliz em trazer e reforçar a necessidade de reflexão sobre essa via, né, Danilo, nesse sentido de despolitizar a questão. Sem dúvida nenhuma, concordo com isso. O que eu quis dizer, e quero dizer de novo, é que é muito difícil você fugir do aspecto político dessa discussão, porque a grande razão pela qual essa discussão existe, ela é política. Perfeito. Não há uma razão científica, né, não há uma razão científica clara, estabelecida, que nos faça discutir cloroquina. Como eu disse, do ponto de vista a gente sabe que as pesquisas estão em andamento. Então, isso pode mudar, é óbvio. Mas do ponto de vista que a gente tem é isso. Há evidências que mostram que ela não faz bem quando é usada para outra doença, senão aquela para a qual ela foi criada. Pronto. É isso que a evidência mostra. Então, do ponto de vista científico, a questão está resolvida, entre aspas, né? No sentido de que basta agora, então, esperar ou aguardar os avanços científicos para poder retomar a discussão. Agora, tudo isso que virou a cloroquina, e como eu pude mencionar, né, Danilo, na live passada, né, os efeitos políticos, né, dessa discussão são efeitos gravíssimos. Né? As pessoas estão agora se automedicando e as pessoas estão entendendo que podem se automedicar, que têm autoridade ou conhecimento para se automedicar ou para misturar medicamentos. Né? Então, eu diria, assim, eu queria dizer duas coisas sobre isso, Danilo. A primeira é esta, né? A discussão da cloroquina é uma discussão baseada num grande absurdo político, né? Sustentado pelo discurso do governo. Então, isso é um problema. Isto é um crime. Isto é um crime contra a humanidade. Então, já há acusações contra o governo brasileiro no Tribunal Internacional de Haia e ele deve responder. O segundo aspecto, Danilo, eu mencionei na segunda-feira e mencionaria aqui, já te passo a palavra, é de que, assim como nós fizemos com as comissões da verdade, né, relativa à investigação dos fatos e das verdades ocorridas na ditadura militar, seria muito importante que a organização da sociedade civil, né, eu sugeri que os bioeticistas assim tomassem frente, e no sentido de estabelecer uma comissão para investigar, né, essa decisão do governo de liberar e estimular cloroquina à população, né, inclusive com a conivência do Conselho Federal de Medicina. Então, de novo, veja, estamos num problema político. A ideia é preciso uma comissão que investigue o mal que isso vai fazer. E isso
vai fazer. Então, nesse sentido, né, é que eu chamaria a atenção para a dimensão mais política, né, desse problema, porque é uma dimensão política que custará muitas, eu não tenho dúvidas, que custará muitas vidas. Não só em função do uso da cloroquina ou não, mas é do precedente que isso abre. Sim. Essa semana mesmo nós tivemos notícia de que tem uma senhora que diz que enxofre cura a Covid. Isso. E essa senhora, me parece, até onde eu estou informado, já conseguiu uma audiência com o senhor presidente da República. Então, quem sabe, talvez, não saia essa semana, né, uma cloroquina misturada a uma certa dose de enxofre. Então, isso não tem sentido nenhum, né? Que competência, que capacidade que aquele senhor tem para falar qualquer coisa dessa natureza. Então, acho que é importante investigar isso. E só para finalizar, Danilo, depois que eu disse isso na live de segunda, eu recebi uma notícia de que, olha o quanto a coisa é difícil. Recebi a notícia de que um assessor especial da Presidência da República, o senhor Arthur Weintraub, esse nome é muito conhecido porque ele é irmão do nosso ministro da Educação, de que este assessor especial da Presidência da República, numa conferência feita no Instituto Rio Branco, né, onde estudam e trabalham os nossos diplomatas, defendeu a ideia de que aqueles que são contra o uso da cloroquina, médicos que são contra o uso da cloroquina, devem ser julgados são palavras dele, né? Num tribunal de Nuremberg. Porque estes causarão a morte de milhares. Só para situar aqui quem nos acompanha, o Tribunal de Nuremberg foi o tribunal feito pós-Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes nazistas. Então tem essa obsessão toda, né, pelo imaginário nazista desse governo. Então, mais um. Então, eu estou dizendo aqui de uma comissão para investigar o mal que o estímulo à cloroquina vai fazer, e eles já se anteciparam e disseram que aqueles que são contra é que devem ser julgados e condenados. Sim. Eu só pontuaria, antes da gente passar em definitivo para essa discussão política, que há muitas investigações científicas assim, em andamento ainda sobre a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. Porque a gente sabe, o mecanismo de funcionamento de um fármaco, de uma droga, ele nunca é simples. Então, esses estudos eles podem nos conduzir a respostas de vários tipos, né? Talvez ela seja útil para pacientes que não têm cardiopatias, talvez ela seja útil nos estágios iniciais da doença, não nos estágios finais. Talvez ela relacionada à azitromicina seja útil, não seja útil, etc., cause esses efeitos, não cause. Ou talvez ela associada a um outro medicamento, talvez anule os efeitos e potencialize os efeitos colaterais indesejáveis, né, e potencialize os desejáveis. Então, quer dizer, a ciência ela trabalha com todas essas especificidades e essas pesquisas elas estão em curso. A questão é que até agora nada justifica toda essa narrativa que foi, vamos dizer assim, criada no entorno desse fármaco. Isso vai muito na linha do que nós já temos discutido aqui no Conjectura, né, da postura dos nossos representantes, em especial do nosso senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, de se posicionar ou de produzir falas, de produzir narrativas que pura e simplesmente atendem a anseios da população. Então, o anseio maior agora é por um fármaco que seja barato, que seja acessível e que dê cabo do problema. E ele simplesmente que seja existente. Que seja, já existe, né? E ele simplesmente chega em rede nacional e oferece a resposta aos problemas como se ele fosse, né? Primeiro que como ele não é médico, então ele não tem esse poder de prescrever medicamento, e em segundo lugar que ele não tem conhecimento, inclusive a ciência mostra que na verdade o que se sabe não justifica uma postura desse tipo, né? Sem nenhum tipo de planejamento, etc. Agora, sobre essa questão da comissão, né, que você mencionou, Wayne, é muito importante, inclusive muito relevante que se discuta, afinal de contas, quais as outras razões que estão subjacentes a esse tipo de postura. Eu mencionei uma possível razão aqui,
né, essa ideia de que ele quer se apresentar como o salvador, o solucionador dos problemas, colocando eles ali de uma maneira simplória e acessível para todas as pessoas. É claro que é possível que haja uma série de outras razões, inclusive de ordem econômica, né? Quem são os laboratórios que produzem esses fármacos? Qual a relação assim, dos proprietários, né, desses laboratórios, enfim, as pessoas que lucram, que ganham dinheiro, né, redes de farmácias, etc., que ganham dinheiro com a venda desse medicamento. Há algum tipo de correlação? Sim? Não? É importante investigar, porque se há um tipo de correlação, há um tipo de pressão para que isso seja tornado, vamos dizer assim, a grande panaceia que se tornou. É importante que se averigue tudo isso, né, Wayne? Agora, eu não tenho dúvidas de que isso já tem causado estragos. Já tem relatos, na verdade, de pessoas que são cardiopatas que fizeram uso do medicamento e que vieram a falecer ou tiveram um agravamento dos quadros. Esses relatos eles estão disponíveis. Também, enfim, né, por que isso está acontecendo? A gente teria a quem responsabilizar, né, as pessoas que estão fazendo um uso indiscriminado disso. Aí uma outra questão que foi discutida, né, só para a gente pontuar também na discussão, sim, inclusive foi trazido pela Juliana, mas o professor Darley também já tinha sido já tinha tocado no ponto, que é a questão do termo de consentimento livre esclarecido, né? Que a pessoa, para fazer uso desse medicamento, poderia ou deveria assinar esse termo. Esse termo, na verdade, acho que para quem não conhece, é um termo que já é bastante utilizado em pesquisas científicas, em pesquisas na área das ciências da saúde, no qual o indivíduo ele se coloca como ciente dos procedimentos que vão ser realizados, se coloca ciente dos eventuais efeitos colaterais, por exemplo, da ingestão de uma droga, aquilo que pode causar, não pode, se coloca ciente enfim, do cuidado que ele vai receber, né? E também se coloca ali, vamos dizer assim, como prioritário até no recebimento dos resultados. Enfim, cada termo tem as suas especificidades, mas ele é um termo onde aquela pessoa que se coloca à disposição se coloca ciente, então, dos procedimentos a serem realizados, etc. A questão é que, então, seria adequado, né, na prescrição de um medicamento off-label, que já é uma prescrição assim, que pula essas etapas, vamos dizer assim, metodológicas, né, porque a prescrição do medicamento off-label é você pegar o medicamento que já existe e ir lá direto na ponta da pessoa que está doente e oferecer o medicamento, sem passar por todas as etapas do processo de pesquisa científica, que é primeiro fazer a pesquisa in vitro, com resultados promissores, com resultados positivos, depois fazer o mesmo procedimento em animais não humanos, em camundongos, enfim, outros animais, para daí, então, fazer o teste com seres humanos. Então, esse uso off-label ele é um uso que pula essas etapas, até se justifica, até se compreende, em virtude da pandemia, mas tem se mostrado completamente injustificado, né? Tem se mostrado completamente justificado, e o que esse termo de consentimento agora vem sendo utilizado, mas inclusive até de maneira compreensível, é para eximir os profissionais da saúde de eventuais problemas, efeitos colaterais indesejáveis em virtude da utilização desse medicamento, já que as evidências científicas mostram que pode haver o agravamento de cardiopatias já existentes, né, de patologias já existentes, como cardiopatias, né, doenças do coração, até do sistema respiratório, fígado, etc. Então, esse termo de consentimento ele pode ser utilizado também para eximir de responsabilidade os profissionais da saúde que vêm sofrendo uma pressão para a prescrição desse fármaco, o que é, por si só, um grande absurdo, né? Um outro grande absurdo, que um medicamento, que um profissional de saúde seja obrigado a tratar um paciente por um método que ele desconfia ser ineficiente ou que ele tem boas razões para acreditar, boas razões até o momento para acreditar que são ineficientes. Assim, realmente uma questão, um descaso com a vida humana e um descaso com a profissão por si, né?
Assim, completamente oposto, né, ao tipo de prudência e cuidado que a gente encontra no artigo, então, dos professores, né, do professor Dallagnol e do grupo, professor Dallagnol e do grupo, né. Quer dizer, você vê ali todo um cuidado com a vida humana, um cuidado com a argumentação, né, olha, né, e, assim, eu, francamente, eu fico, assim, espantado, porque a minha pergunta, Danilo, a minha pergunta de fundo, né, já tem sido a seguinte: o que mais este governo precisa fazer que ele ainda não tenha feito, né, para que ele seja julgado e condenado? Uhum. Quer dizer, o que vai precisar acontecer para que, de novo, né, desculpa, mas o que vai precisar acontecer para que o Congresso Nacional, para que o Poder Judiciário tome as devidas atitudes, né? O que ele não fez, né? O que o governo não fez? Eu sei O dizer governo o já que ele fez não de fez. tudo. Não, né? Eu quero dizer assim, Não tem planejamento, não tem mas eu não sei assim, estratégia, né? o que falta fazer para que esteja justificado, né, uma condenação e uma punição desse governo? Não falta nada, né? Não falta nada. Cai nas costas desse governo milhares e milhares de vidas, já, e muitas mais que ainda cairão. Então eu fico imaginando o seguinte: precisa ser né, uma cena assim quase surreal para que as instituições, né, se ainda funcionam mesmo, né, para que tomem né, tomem postura e tomem decisão, porque não há nada, né, não há nada que esse governo não tenha feito ainda, né, que não justifique uma reação muito mais energética das instituições do que estas têm demonstrado. Então, eu não sei o que falta fazer. Sim. Né? O que É, falta fazer? eu honestamente acho que não há mais o que seja feito em virtude do. É até um pouco triste encerrar o programa, né? Já estamos encaminhando para a Nossa, finalização dele. tá uma depressão, né? Mas tá Encerrar de horrível, uma né? maneira Desculpa. pessimista, né? Mas assim, o que a gente observa é que o modus operandi desse grupo que nos representa no governo federal, do executivo, é o modus operandi de banalização do absurdo. Então, dia após dia, atitude após atitude, né, narrativa após narrativa, é sempre assim uma coisa que força a barra um pouco além, né? Força a barra um pouco mais. É sempre uma coisa assim que tomado isoladamente é inaceitável. Dentro de todo um contexto, continua sendo inaceitável, mas a gente vai, dizer assim, tolerando por já saber da figura que é, por já saber da maneira que opera. A gente até não comentou sobre isso essa semana, né? Mas recentemente ele aparece tomando leite, cara. Tomando leite, um símbolo utilizado pelos supremacistas brancos, e o cara aparece em rede nacional fazendo isso, quer dizer, e a gente vai olhar e vai falar assim, no meio dos protestos acontecendo no mundo inteiro, né, no Brasil, nos Estados Unidos, contra o racismo, depois do que aconteceu com, né, os Falta absurdos. vocabulário, né, Danilo? O que é cinismo? Falta tudo, Não, né? e aí ele ainda tem a coragem de aparecer e falar que não tem nada a ver, que isso aí é invenção, quer dizer, tudo é invenção, quer dizer, tudo é uma paranoia da oposição, uma paranoia de, né? Mas assim, isso está acontecendo de fato. Então eu acho que, infelizmente, ele vai poder fazer o que ele quiser enquanto a gente ficar nessa espécie de hipnose, né? De um trauma que nos prende, que nos para, porque eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo agora, sabe? A gente está numa espécie assim, de hipnose coletiva, onde a gente vê absurdo após absurdo, dia após dia sendo cometido, e a gente... E seguimos anestesiados. Né? Seguimos anestesiados, exatamente. Seguimos anestesiados, assim, e justificadamente, porque a pandemia acontecendo, a gente com restrição da movimentação, e muito, de maneira muito louvável, pelo menos do meu ponto de vista, alguns grupos já se mobilizam para sair às ruas a despeito dos perigos, né, de contaminação, etc. Mas acho que
vamos dizer assim, há uma justificativa plausível que deve ser levada em consideração, porque, de fato, já passamos do aceitável. Já não estamos mais beirando o inaceitável. Nós já passamos do aceitável há muito tempo. Como você bem mencionou, já crimes têm sido cometidos dia após dia. O que mais que precisa fazer? Né? Inclusive pela inação. Né? Não há inação, não há ação, não há planejamento. Né? Construção de hospitais, direcionamento de recursos, uma narrativa que seja coerente, que seja pautada, né? por um discurso que seja racional. O sujeito me vai, como você mesmo disse, né? Me dá ouvidos a uma pessoa. Eu vi essa reportagem, uma mulher que tem 38 anos, mãe de três filhos, diz ser uma enviada de Jesus, uma enviada de Deus, que fala com Deus desde a infância. Tem esse elemento mesmo. Tem todo um elemento teológico, diz que Deus disse para ela, então, que o enxofre vai ser capaz de curar da cloroquina, e a resposta dele para a pessoa é que ele vai conseguir uma audiência para ela tratar com o pessoal do Ministério da Saúde. Né? Não é Ministério da Saúde mais, agora que está a manipulação, né? A ocultação de dados é o Ministério da Saúde, e ela vai conseguir audiência com os profissionais de lá. Quer dizer, gente, de fato assim, perturbador, né? Como você diz, o que mais precisa acontecer? Eu acho que da parte dele, é isso que nós temos a esperar. E o que mais me decepciona é saber que ele está sendo absolutamente coerente com todo o discurso que ele manteve desde o período da campanha eleitoral. Ele não está fazendo nada de inesperado, ele não está fazendo nada, que não é coerente com o discurso dele. Ele nunca se mostrou uma pessoa afeiçoada, pelo menos agora, né, recentemente, né, afeiçoada a serviço público, nunca se mostrou uma pessoa afeiçoada à vida humana, nunca demonstrou qualquer tipo de empatia, nunca demonstrou qualquer tipo de cuidado, e agora isso se reflete nas posturas ou na falta de posturas no momento, pode-se dizer assim, mais dramático da nossa geração. E que, por sua vez, né, reflete na vida de muitos e muitos de nós. Sim. Esse é o desafio da vida social, né? É isso. E com esse clima extremamente positivo... Me desculpem, mas assim, de fato, né, é porque a situação tá bem difícil para todo mundo. A pandemia não dá sinais, né, de melhora, né, no sentido de que o professor Darley mesmo, né, Danilo, já estou até passando aqui as minhas palavras finais, Danilo, se você me permitir, mas o professor Darley mesmo chamou a nossa atenção, né, nós não estamos ainda no pico da pandemia. No caso do Brasil, esse pico vai ser um platô, o que significa dizer que, né, o pico vai perdurar ainda por um tempo, e nós já estamos aí quase, né, há 3 meses com um distanciamento social completamente caótico, desorganizado, né, no Brasil inteiro, em função de decisões, né, mal tomadas, mal orientadas. Então, tá difícil mesmo, né, para todo mundo. Eu gostaria de, então, nas minhas palavras finais, recomendar muita reflexão bioética, muita reflexão ética, da qualidade dessas aí que o professor Darley nos trouxe. Então, tem os artigos que vão estar disponíveis, né, na página aí do Conjectura. Para além disso, uma outra dica muito importante que o professor trouxe, né, leitura, conhecimento. Né? É preciso se informar, vamos dizer para a população, né? É preciso se informar lendo, né? Lendo coisas de qualidade, coisas rigorosas, né? Isso existe, está aí, está acessível, né? Isso pode nos ajudar muito desde o ponto de vista, seja do nosso comportamento individual, seja do comportamento do grupo com o qual a gente vive. É isso, Danilo. É isso. Eu apenas reforçaria isso que você disse, Wayne. E a gente sabe, né? Nós temos aqui a publicação da página, as pessoas compartilham, isso pode chegar eventualmente a pessoas que pode ter alguma espécie de empatia ou de alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos deixar claro aqui, né, gente? O que a gente está tentando se pautar é pela razão, é por uma reflexão racional, é pela ciência, né? É pelas evidências
que nos são mostradas diariamente. Então, todos nós gostaríamos de ter um fármaco que resolve os problemas. Todos nós. Todos nós torcemos pelo medicamento que for, se ele se mostrar resolutivo desse grande problema que nós vamos vivendo. O que acontece é que nós torcendo ou deixando de torcer não vai fazer com que o fármaco passe a resolver o nosso problema. Infelizmente, não é assim que a realidade se dá. Você ter fé no medicamento, de que ele vai te curar, ele não vai passar a ter o poder de cura. A religião, ela cumpre um papel essencial, inclusive o papel fundamental de manter as pessoas crentes de que são capazes de superar os problemas, as adversidades pelas quais elas atravessam. Isso é um papel extremamente louvável, extremamente importante, dá uma sensação de pertencimento, dá um sentido à vida das pessoas, mas, nesse sentido em específico, não importa, não adianta muito, não adianta nada, na verdade, você ter fé que uma substância é capaz de curar uma coisa. A sua fé, infelizmente, a nossa fé, não vai fazer com que a substância passe a curar ou deixe de curar a doença que for. Essa hora é a hora de nós nos pautarmos pela razão, pela ciência, pelas evidências, o que as pessoas especializadas, os estudos especializados, as pessoas que dedicam a vida para compreender a natureza do vírus, para compreender a natureza dos fármacos, o seu mecanismo de atuação, o que essas pessoas têm a dizer. E pautar as nossas escolhas, as nossas escolhas pessoais, inclusive escolhas políticas, as nossas decisões, e avaliar as decisões políticas que são tomadas em referência a esses estudos, em referência à ciência, em referência ao que é produzido com o uso da razão. E, é claro, reforçar, né? Se você tiver condições, o que não, infelizmente, boa parte da população brasileira não tem, de ficar em casa, se você tiver condições de ficar em casa, fique em casa, tá? Evite de sair. Se você puder trabalhar de sua casa, tiver condições de trabalhar, trabalhe de casa. Evite ficar indo ao supermercado. Evite ficar se aglomerando com outras pessoas, sabe? Isso é relato que acontece no caso da minha cidade natal, só para completar, né, para finalizar, senão a gente se estende muito. Minha cidade natal estava com nenhum caso de Covid registrado, teve o feriado do Dia do Trabalhador, as pessoas se aglomeraram, se reuniram, veio pessoas de outras cidades, se juntaram, fizeram lá um churrasquinho, né? Todo mundo está ansioso para ficar perto das pessoas que ama, para rever os amigos, rever os familiares. O que aconteceu depois desse caso foi que houve uma explosão de casos de coronavírus naquele município. Hoje já passa de 160 casos, tem mais de 700 monitorados. Então, assim, questão ali de um mês, né? 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, um mês a cidade passou da paz para o caos. Né? Então, essa doença realmente se espalha de uma maneira assim muito violenta, e é importante, se você tiver condições de tomar os cuidados, tome os cuidados, fique em casa, porque com isso você vai estar evitando contrair o vírus, ficar doente, e evitando ser um vetor de transmissão. Vai deixar a sua postura pode influenciar, pode evitar que pessoas morram. Então, se possível, seja responsável, tome esses cuidados, né? Mas, Wendy, tem um detalhe antes da gente encerrar. Você quer deixar o recado da nossa live de segunda-feira? Verdade. Sim, então, um pouco nessa linha, né, dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, de mostrar a importância, por exemplo, né, como o caso da live dessa semana, da reflexão ética e bioética, na segunda-feira que vem, nós vamos receber o professor Adriano Correia. O professor Adriano é professor da Universidade Federal de Goiás e é presidente da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. O tema que a gente vai discutir é sobre políticas públicas e ciências humanas no Brasil. Então, o professor Adriano vem como presidente da ANPOF,
né, uma das várias associações, das várias áreas de ciências humanas que existe no Brasil, e ele vem falar um pouco para nós sobre a situação do ponto de vista político e institucional, né, das ciências humanas no Brasil. Então, a gente vai pensar um pouco, por exemplo, né, quais são os impactos reais que a reforma do ensino médio vai causar, né, na situação das ciências humanas no Brasil. Como anda as pesquisas em ciências humanas no Brasil, quando a política do atual governo subfinancia programas de pós-graduação na área e programas de investigação científica, né, o caso recente do PIBIC. Qual que é a situação da pesquisa em ciências humanas no Brasil? Então, o que a gente vai fazer com a vinda do professor Adriano, é pensar um pouco a situação das ciências humanas no Brasil, especialmente, né, a filosofia, quer dizer, ele vem como representando a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Então, a gente vai poder pensar se, por exemplo, a filosofia tem algum papel específico, né, neste cenário atual das ciências humanas no Brasil. Eu, particularmente, estou completamente convencido disso, então a gente vai poder conversar um pouco sobre isso também. Políticas públicas e ciências humanas no Brasil. Esse é o tema. Excelente, debate importantíssimo, completamente alinhado com os propósitos aqui da nossa iniciativa, que é o Conjectura, né? Então, é isso, né? Nós aguardamos a presença de todos vocês, então, na nossa live de segunda-feira, e nos vemos lá, então. Um abraço a todos vocês, se cuidem, né? E tenham uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Tchau, tchau.